Meus amigos, terceiro bloco, belezinha aí? Vamos matar a quarta questão da ISAF, muito bem feita essa quarta questão. Eu gosto muito de comentar ela nas aulas de regra de 3 simples. Vamos lá? E aí finalizamos o tema. Alguns amigos apostam uma corrida num percurso em linha reta, delimitado com 20 bandeirinhas igualmente espaçadas. A largada é na primeira bandeirinha e a chegada na última. O corredor que está na frente leva exatamente 13 segundos para passar pela 13ª bandeirinha. Se ele mantiver a mesma velocidade durante o restante do trajeto, o valor mais próximo do tempo em que ele correrá o percurso todo. E aí você diz assim, Bruno, marca a letra D e vamos embora. Professor, vamos marcar D, 20 segundos, lógico. Se 13 bandeirinhas, 13 segundos, 20 bandeirinhas, 20 segundos. É verdade. Mas você tem um detalhe especial. A sua largada não é no início e você passa por 13 bandeirinhas. Você lá sai da primeira bandeirinha. Então põe na telinha aí. O que você tinha que ter cuidado é o seguinte. Tomar um friozinho aqui, tá na Bahia, deixa ele abrir aqui agora. Pode vir comigo, enquanto ele abre aí. Pessoal, então o nosso percurso total não é 20 bandeirinhas. Eu falo a distância percorrida. Ele percorreu 19 bandeirinhas no total. Porque a largada é na primeira bandeirinha da história. Então, esse é o cuidado que você tem que ter na situação. Então, da primeira até a 20ª, ele percorre 19 bandeirinhas na situação. Deixa eu reabrir ele aqui que ele travou. Deu uma travadinha aqui, normal, acontece. Enquanto isso, você respira. Botar lá, quarta questão. Pode vir? Pode colocar na telinha? Então, ó, gente. Opa, meio tortinho. Então, o que nós temos aí na situação seguinte? Então, aqui é a primeira bandeirinha e aqui é a 20ª bandeirinha. Então, da primeira para a segunda, eu ando uma bandeirinha. Para a terceira, eu ando duas, porque eu não posso esquecer que aqui é o início de tudo. Então, na verdade, o percurso total é de 19 bandeirinhas. Porque você não pode esquecer que ele sai da primeira bandeirinha. Então, esse é o percurso total. E quando ele chega na 13ª bandeirinha, então significa dizer que ele percorreu 12 bandeirinhas. Porque não pode esquecer que ele sai da primeira. Então esse é o grande detalhe aí da história. Beleza? Então fazendo a relação de percurso e tempo, o que nós temos na situação? O percurso realizado foi de 12 bandeirinhas e o tempo gasto foi de 13 segundos. O percurso total é de 19 bandeirinhas e aí vamos gastar um tempo de X. Não pode mais cometer o erro, isso. Montamos certinho a relação, percurso e tempo, 12 bandeirinhas para 13 segundos, 19 bandeirinhas que é o percurso total para X. Nós temos uma relação aí o quê? Isso, tem que observar, diretamente proporcional. Porque se eu aumento o percurso, obrigatoriamente o meu tempo ele vai o quê? Aumentar. A relação de distância e tempo é uma relação diretamente proporcional. E uma relação diretamente proporcional
faz o grande X da história. 12x é igual a 19 vezes 13. Então x é igual a 247 sobre 12. Vai dar aproximadamente 20,58 segundos. Então esse é o tempo gasto para realizar esse percurso, uma pegadinha de prova. Quem não ficou atento a esse detalhezinho da situação, de que o início aí é a primeira bandeirinha. Então por isso que na verdade o percurso total é 19 bandeirinhas. Dá aquela paradinha especial para copiar. Opa. E aí vamos marcar a letra C de casa, 20,58 segundos. Pode vir comigo. Pessoal, não é um tema muito cobrado. A regrinha de 3 simples, mas a gente tem que estudar se tiver lá no nosso edital, com certeza. A regra de 3 composta, antes que vocês gritem, digam, não vou nem assistir essa parte, porque até hoje eu tenho dificuldade de comparar uma com a outra, sair observando que é direta ou inversa. Então respira, relaxa. Primeira coisa importante, a regra de 3 composta é uma regra de 3 formada por 3 ou mais proposições. Existem 2 métodos de resolução de uma regra de 3 composta. Primeiro processo é o processo da proporcionalidade, como vocês chamam aí, processo das setinhas. É o primeiro processo da situação. Segundo processo é o processo da causa-efeito. Nesse processo da causa-efeito, que eu vou ensinar a vocês agora, vocês não precisam comparar as grandezas em direta ou inversa. O que vocês precisam apenas é separar a causa do efeito. Então é só decorar essa regrinha que não é difícil, tá certo? Tira o é difícil da história e você vai longe da situação. Então vamos lá? Vamos lá, processo causa e efeito. Então, o que nós temos que decorar aí na história, melhor dizendo? Causa. E aqui, o efeito. Tudo que falar sobre tempo, horas, minutos, segundos, é causa. Falou sobre pessoas, capacidade da pessoa, tudo relacionado a pessoas. Claro, pessoas no sentido de operários, causa. E velocidade. Então, tempo, pessoa e velocidade está envolvida nas nossas causas. Aí nós temos o efeito. O que é o efeito? É a consequência disso. É a produção. Vou pegar aqui um esponjinha. É a nossa produção. É a área. É a distância. E o grau de dificuldade. Deixa eu apagar aqui. E o grau de dificuldade vocês podem colocar aí já. Beleza? Então dá aquela paradinha especial na aula, copia essa situação porque ela vai ser muito importante na nossa caminhadazinha da história. Então, causa e efeito. Então, nós vamos ler as questões e aí separar em causa e efeito. Então esse é o processozinho da história. Vem comigo. Não pode esquecer. Eu não vou observar se é diretamente ou se é inversa. Nesse métodozinho da causa e efeito, não precisa disso. Põe na telinha. TRT, uma página de 10 datilógrafos. Ou uma equipe, né, de 10 datilógrafos, uma página não, equipe de 10 datilógrafos prepara 5.000 páginas datilografadas.
em 20 dias de trabalho. Trabalhando 4 horas por dia, a equipe recebeu a incumbência de datilografar 6.000 páginas em 15 dias. Mas teve 2 de seus datilógrafos afastados por motivo de saúde. Nessas condições, para poder atender o pedido no prazo determinado, a jornada de trabalho deve ser prorrogada em. Então, 10 datilógrafos, 5.000 páginas, datilografadas em 20 dias de trabalho, trabalhando 4 horas por dia. Então vamos lá. Vamos montar o quê? Isso. O nosso quadrinho. Causa e efeito. Vamos lá. 10 datilógrafos, ou seja, pessoas. Então, vou botar aqui datilógrafos, pessoas. Nossa causa. Prepara 5.000 páginas, ou seja, é a nossa produção. 5.000 páginas. É a produção da história. Em 20 dias, trabalhando 4 horas por dia. Dias e horas é tempo, então é causa. Então, 20 dias, horas, 4. O H nunca sai legal. Vou botar assim. 4 horas. A equipe recebeu a incumbência de datilografar 6.000 páginas. 6.000 páginas. Beleza? Em 15 dias. Dias aí, é só colocar. Cuidado, mas teve 2 de seus datilógrafos afastados por motivo de saúde. Então nós tínhamos 10 datilógrafos, agora passamos a ter 8. 2 foram afastados aí na história. Então, para poder atender o pedido no prazo determinado, a jornada de trabalho deve ser prorrogada em. Então, 8 datilógrafos, X. Sejam sinceros comigo e com vocês mesmos. Foi difícil? Não. Era só observar que causa era datilógrafos, pessoas, dias e horas é causa e as páginas é minha produção. Tá, Bruno. Até aí beleza, gostei do processo, método legal, e agora o que é que eu faço? Agora você faz o grande X na história. O grande X é o seguinte, a linha de baixo desce e a linha de cima sobe. Esse é o processo. Quem estiver na linha do X, que é o 8, o 8, o 15 e o 5.000, fica embaixo. Então não esqueça de anotar a dica aí. Os elementos que pertencem à linha do X, eles vão ficar embaixo da fração, ou seja, vão formar o denominador da história 8, 15 e 5.000. 10, 20, 4 e 6.000. São os elementos que não pertencem ao X, a linha do X, logo vão ficar em cima da situação. Então eu vou cortar aqui os 3 zerinhos. Aí nós temos 10 vezes 20 vezes 4 vezes 6, 8 vezes 15 vezes 5. Vocês já pensam em cortar logo direto, né? Multiplicar todo mundo, mas não faça isso. 10 dividido por 5 vai dar 2. Vou botar aqui com outra cor. 4 dividido por 4 vai dar 1. 8 por 4 vai dar 2. 20 por 5
vai dar 4. E 15 por 5 vai dar 3. Então nós temos 2 vezes 4 vezes 6. E embaixo 2 vezes 3. Se vocês me permitem, 2 vezes 3 dá 6. Então nós temos 2 vezes 4, 8 horas. Então nós vamos gastar aí 8 horas para realizar essa situação. Então esse é o tempo gasto aí da história. Beleza? Tranquilos na situação? Então dá a paradinha. Ó, as cores aí estão iguais. A linha do X fica embaixo. Cortamos os 3 zerinhos. 10 por 5 vai dar 2. 15 por 5 vai dar 3. 20 por 5 vai dar 4. 8 por 4 vai dar 2. Aí nós temos o 2, o 4 e o 6, está aqui. Embaixo o 2 e o 3. Como 2 vezes 3 dá 6, então eu posso cortar 6 em cima, 6 embaixo. E aí sobrou 2 vezes 4, que corresponde a 8. E aí vocês devem estar naquela pergunta indiscreta. Bruno, houve um erro aí na questão. Por quê? Não tem alternativa a 8 horas. Realmente você tem razão. Não tem alternativa a 8 horas. Mas cuidado, o que ele perguntou é o seguinte: a jornada de trabalho deve ser prorrogada. A jornada inicialmente, eles trabalhavam quantas horas? 4. Eles agora vão trabalhar 8 horas. Então significa dizer que nós vamos prorrogar em 4 horas a história. Beleza? Então, esse é o detalhezinho aí da história. Então dá uma paradinha especial para copiar. Copia aí. Vamos para a nossa próxima questão. Se você puder, gente, eu até agradeço aí. Dá aquela paradinha especial na aula. Vai montar essa segunda questão. Depois volta e resolvemos juntos aí. Parou a aula, voltou. Que beleza. Eu confio em vocês, viu? Lembre-se, matemática é uma questão de prática. Não fique esperando, não. Tem que fazer. Uma empresa deseja iniciar a coleta seletiva de resíduos em todas as suas unidades e, para tanto, encomendou a uma gráfica a impressão de 140 mil folhetos. A metade desses folhetos, 70 mil, foi impressa em 3 dias por 2 máquinas de mesmo rendimento, funcionando 3 horas por dia. Devido a uma avaria em uma delas, a outra deve imprimir os folhetos que faltam em 2 dias. Para tanto, deve funcionar diariamente por um período de... Então vamos montar aqui a nossa relação. Causa. E efeito. Então, cuidado. Metade desses folhetos. Então, 70 mil folhetos de efeito. Aí nós temos, foi impressa em 3 dias por 2 máquinas. Dias, 3 máquinas, está no sentido de pessoas, operários, 2. Funcionando 3 horas por dia. Então, horas, nós temos 3. Aí o que aconteceu na situação? Devido a uma avaria em uma delas, a outra deve imprimir os folhetos que faltam em 2 dias. Cuidado, peraí. Vem comigo? E aí não pode vacilar agora, que é empolgação, né? Na primeira etapa foi feita a metade dos 140 mil, ou seja, 70 mil. Se são os folhetos que faltam, ou seja, nessa segunda etapa, também vamos produzir 70 mil folhetos.
A diferença agora é que em vez de termos duas máquinas, teremos uma. Em vez de termos 3 dias para trabalhar, vamos ter 2. Então, quanto tempo essa máquina sozinha vai ter que trabalhar por dia para produzir isso? Então, nós temos agora 2 dias, uma máquina, X horas. E vai produzir os folhetos que restam, que faltam aí na história. Então, aquele mesmo processozinho do X da situação. A linha de baixo sobe, a linha de cima desce. Quem está na linha do X? O 2, o 1 e o 70 mil. Quem está na linha que não pertence ao X? O 3, o 2, o 3 e o 70 mil. Beleza? Cortamos 70 mil com 70 mil. 2 com 2. 3 vezes 3, 9. 9 horas. E aí ficou fácil a conta, porque 70 mil corta com 70 mil. 2 vezes 2 cortamos, e aí 3 vezes 3, 9. 9 horas é o resultado da situação. Beleza? Tranquilos? Voltamos lá. E marcamos a nossa alternativa de letra B de bola, que é o resultado da situação. Vamos na terceira, essa terceira questão, né, adaptadazinha aí, só para falar em grau de dificuldade, porque você pode ter 2 efeitos. Se vocês pensarem em realizar essa pergunta aí, está aí a sua resposta logo de cara. Então, vou montar logo aqui o quadrinho. Então, aqui é a causa. E aqui é o efeito. Trabalhando 8 horas por dia. Então, horas, 8. 3 jardineiros, pessoas. Jardineiros, 3. Gastam 4 dias. Então, dias, 4. Para podar um gramado de 800 metros quadrados. Gramado, a área, 800 metros. Então está tudo aí, horas, jardineiros, dias, áreas 800. Em quanto tempo 2 jardineiros, 2 jardineiros, trabalhando 6 horas por dia, então horas 6, podariam um gramado com 400 metros quadrados, com o dobro de dificuldade do anterior. Então, o que você faz? Aqui eu vou colocar grau 1, ou seja, um número aleatório aí na situação. Agora, esse segundo de cá, obrigatoriamente, ele vai ser o quê? O dobro. Então, o grau de dificuldade do de cima, eu sou livre na escolha. Escolhi 1, pode ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Tanto faz na situação. Agora, o número de baixo não. Ele tem que ser o quê? Isso. Ele tem que apresentar o dobro do valor de cima. Então, o que você não poderia mudar é a proporcionalidade do ato. Beleza? Então, o que nós queremos descobrir é a quantidade de dias da história, ou seja, o X. Proporção. O X, 6 vezes 2 vezes 800, né, porque 1 aí não vai interferir em nada. Em cima nós temos o 8, o 3, o 4, 400 vezes 2. Aí você entra agora uma listazinha da história. 400 vezes 2 dá 800. Então nós temos 800 em cima e 800 embaixo.
Então, quando isso acontece, nós podemos o quê? Cancelar a história. Aí outra malícia, que 3 vezes 4 corresponde a 12. E 6 vezes 2 também dá 12. Então eu posso cortar aqui tranquilamente na situação. E aí quem foi que sobrou? Apenas o 8. 8 horas. Então 400 vezes 2 dá 800. Então eu tenho 800 em cima e embaixo. Eu posso cancelar. 3 vezes 4 corresponde a 12. 6 vezes 2 dá 12. Então se eu tenho 12 em cima, 12 embaixo, eu também cancelo. E aí por exclusão sobrou 8 horas. Então a nossa resposta correta é a letra E ou a letra E na história. Pode vir. Pessoal, o seguinte na situação. Bruno, eu poderia desenvolver a questão sem me preocupar com esse dobro e depois multiplicar por 2? Poderia tranquilamente na história. Você poderia desenvolver a questão e depois você vai multiplicar por 2 sem problema. Você encontraria 4, 4 vezes 2, 8. Eu acho melhor, porque até a nível de cálculo aí, você já lança o grau de dificuldade na história. Então nós podemos sim ter 2 efeitos. Ele vai falar em área e grau de dificuldade. Lembrando que causa são os elementos da produção: tempo, pessoas, velocidade. O efeito é a consequência, é o que vai gerar o que foi produzido da história. Então, lembrando disso, não tem como se perder nisso. Beleza? Então nós vamos parar agora, né? Vamos para o nosso intervalozinho para descansar 10, 15 minutinhos. Voltamos para os 2 últimos blocos de hoje, onde vamos fazer mais questões de regra de 3 composta e depois vamos fazer um pouco de porcentagem. Então não sai daí, daqui uns 10, 15 minutinhos eu te espero para os 2 últimos blocos de hoje.